O Fortaleza decepcionou. Em pleno Castelão, com mais de 40 mil torcedores empurrando, o time ficou no 0 a 0 contra o Atlético Bucaramanga e perdeu a chance de garantir antecipadamente sua vaga nas oitavas da Libertadores. As oportunidades foram muitas, mas a bola insistiu em não entrar. A frustração tomou conta da torcida. E a classificação agora vai ficar para a última rodada, fora de casa, contra o Racing. A liderança do grupo segue nas mãos do Fortaleza, com 8 pontos, mas dependendo do resultado entre Racing e Colo-Colo, a situação pode se complicar. O Bucaramanga, com 6 pontos, ainda sonha com a vaga, deixando tudo em aberto para a rodada final. E o que mais preocupa o torcedor tricolor é a queda de rendimento em jogos decisivos. O treinador já apontou o desgaste do elenco como um fator importante e, com uma maratona de jogos, administrar o físico virou prioridade. O plano era simples: vencer Bucaramanga em casa, confirmar a vaga e viajar para a Argentina mais tranquilo. Mas, como já virou rotina no futebol, o roteiro foi outro. O time até tentou, criou boas chances com jogadores como Breno Lopes, Pochettino, Lucero e Iago Pikachu aparecendo bem no ataque. Mas a pontaria não ajudou e o empate sem gols foi um balde de água fria. Se o Racing vencer o Colo-Colo, chega a 10 pontos e obriga o Fortaleza a ganhar na última rodada para garantir a vaga sem depender de ninguém. Em caso de empate, o tricolor ainda terá chances, já que o saldo de gols é melhor que o do Bucaramanga. Mais uma derrota pode custar caro, abrindo espaço para os colombianos ultrapassarem. O lado positivo é que, no pior cenário, o Fortaleza já tem vaga garantida nos playoffs da Sul-Americana, mas depois de ter sido vice-campeão em 2023, a meta do clube é clara: seguir firme na Libertadores. A Sul-Americana é uma competição que o time conhece bem, mas a ambição é maior. O discurso dentro do vestiário é de foco total na classificação direta. O Pikachu, sempre direto, falou sobre a falta de precisão e reconheceu que o empate pode acabar sendo favorável lá na frente. Bruno Pacheco também lamentou as chances perdidas e já pediu mudança de foco para o próximo compromisso contra o Vasco, lembrando que o Fortaleza nunca venceu o time carioca em São Januário. É uma sequência pesada e o desgaste físico do elenco está visível. Em meio à decepção, um nome merece destaque: Gustavo Mancha. O jovem zagueiro, com apenas 20 anos, foi um dos melhores em campo. Defensivamente impecável, liderou em cortes de bola, ações defensivas e acertos de passe. Seus 9 lançamentos longos corretos chamaram atenção, mostrando que ele já é uma realidade no time principal. O clube sabe que precisa lapidar esse talento com cuidado. Voltando ao jogo, analistas apontaram que o Fortaleza deixou escapar uma grande oportunidade. O Bucaramanga veio para se defender, fez o que precisava para arrancar o empate e conseguiu. O Fortaleza criou 6 chances claras, mas pecou nas finalizações. Quando a bola não entra, não tem muito o que reclamar. Faltou eficiência e talvez um pouco de sorte. O desempenho em campo foi intenso, mas faltou aquele algo a mais. O time teve domínio, especialmente no segundo tempo, quando as substituições deram mais dinamismo ao ataque. Mas as finalizações continuaram ineficazes. Foram pelo menos 5 chances cristalinas desperdiçadas. A sensação no fim era de que a vitória simplesmente não viria. O primeiro tempo foi equilibrado, com ambas as equipes brigando pela posse. Mas, mesmo assim, o Fortaleza conseguiu criar algumas boas oportunidades. No segundo tempo, o tricolor cresceu, mas a bola parecia teimar em não entrar. O grupo está muito equilibrado e tudo será decidido na última rodada. O técnico foi claro, as oportunidades foram desperdiçadas e agora é olhar para frente. A sequência de jogos pesou nas pernas dos atletas e a comissão técnica está preocupada com o desgaste. Houve um cuidado especial na hora de escalar a equipe, promovendo mudanças para dar mais energia. Mesmo assim, alguns jogadores sentiram o peso da maratona. Agora, o desafio é grande: recuperar fisicamente o elenco e preparar a equipe para o confronto decisivo contra o Racing. Um dia a mais de recuperação foi comemorado, mas será preciso muito mais do que descanso. A condição física será determinante e a comissão técnica sabe disso. Cada jogador será avaliado com atenção, pensando em quem realmente estará em condições de atuar em alto nível. É uma reta final de fase de grupos cheia de tensão.
O Fortaleza tem a chance de fazer história, mas vai precisar ser eficiente, superar o cansaço e, principalmente, não desperdiçar as oportunidades como aconteceu contra o Bucaramanga. A torcida segue confiante, mas com os pés no chão. A batalha está só começando. E já que falamos de desgaste, a próxima parada do Fortaleza é justamente um dos desafios mais chatos do calendário: enfrentar o Vasco em São Januário, um estádio onde o Fortaleza nunca conseguiu vencer. A pressão vem de todos os lados. De um lado, a obrigação de somar pontos no Brasileirão para não se complicar na parte de baixo da tabela. Do outro, a proximidade do jogo decisivo pela Libertadores. É aquela situação ingrata onde o time precisa equilibrar esforço e inteligência sem abrir mão de nenhuma das competições. O treinador, atento a cada detalhe, já sinalizou que deve fazer um rodízio, priorizando a recuperação de alguns atletas. A maratona recente foi cruel. Partidas intensas, viagens longas, pouco tempo de descanso, isso reflete diretamente no rendimento. Contra o Bucaramanga, alguns jogadores claramente sentiram o peso desse calendário apertado. Ainda assim, o torcedor exige garra, entrega e resultado. O time vai precisar de muita inteligência para sair dessa sequência com saldo positivo. O jogo contra o Vasco, por mais que não tenha o peso emocional da Libertadores, é fundamental no contexto do Campeonato Brasileiro. Perder pontos em confrontos assim pode custar caro lá na frente. A equipe precisa encarar o jogo como uma oportunidade de espantar a má fase fora de casa. E de quebra, ganhar confiança antes do duelo na Argentina. O ambiente nos bastidores segue de mobilização total. Nos treinos, a comissão técnica vem ajustando detalhes táticos, testando formações alternativas e observando atentamente a condição física de cada jogador. O elenco sabe da importância desse momento. Não dá mais para desperdiçar chances como aconteceu no último jogo. A eficiência precisa voltar a ser uma marca registrada do Fortaleza. A questão mental também tem sido trabalhada. O time vem de bons desempenhos, mas sem transformar isso em vitórias em momentos-chave. Isso abala! A frustração de empatar uma partida onde se criou tanto precisa ser revertida em motivação. É esse o desafio do departamento psicológico? Transformar decepção em combustível para as próximas batalhas. A torcida, apesar da insatisfação com o empate, continua apoiando. O Castelão lotado mostrou isso mais uma vez. E contra o Racing, fora de casa, o apoio virá de longe, mas será intenso. A conexão entre time e torcida tem sido um diferencial do Fortaleza nos últimos anos. A expectativa é que mesmo longe de casa, essa energia positiva faça a diferença no momento mais decisivo da temporada. Voltando a falar do Gustavo Mancha, não tem como ignorar o impacto desse garoto. Em meio a um elenco experiente, ele tem se mostrado uma grata surpresa. Contra o Bucaramanga foi o melhor em campo. Desarmou, interceptou, distribuiu o jogo com uma maturidade que impressiona para alguém tão jovem. O Fortaleza sabe que tem uma joia nas mãos e precisa trabalhar com cautela para não queimar etapas, mas também para aproveitar o bom momento do zagueiro. O elenco também conta com outras peças importantes que precisam voltar a render. Nomes como Lucero e Pochettino, fundamentais na campanha até aqui, oscilaram nos últimos jogos. O time sente essa oscilação, principalmente na hora de definir as jogadas. A cobrança existe, mas a confiança do treinador nesses jogadores segue intacta. O discurso interno é de que é questão de tempo para que a bola volte a entrar. O adversário do próximo confronto, o Vasco, vive uma realidade diferente. Brigando para sair da parte de baixo da tabela, o time carioca aposta no fator casa para conquistar pontos preciosos. A atmosfera em São Januário é sempre intensa e o Fortaleza sabe que precisará ter equilíbrio emocional para não se perder em meio à pressão da torcida adversária. É o típico jogo em que detalhes fazem a diferença. Outro ponto de atenção: ao estar na parte física, a sequência tem sido brutal e o treinador já adiantou que pretende poupar algumas peças visando o confronto decisivo contra o Racing. Isso abre espaço para jogadores menos utilizados ganharem minutos e, quem sabe, assumirem protagonismo. É a hora dos reservas mostrarem seu valor e ajudarem a equipe a atravessar essa fase desafiadora.
Dentro de campo, o Fortaleza precisa ser mais eficiente. A posse de bola, as chances criadas, tudo isso tem sido positivo, mas o futebol é objetivo, bola na rede é o que decide. Contra o Bucaramanga, ficou claro que não adianta dominar e não ser letal. Contra o Vasco, e principalmente contra o Racing, a história precisa ser diferente. Não haverá espaço para tantos erros. O jogo contra o Racing, aliás, promete ser uma verdadeira batalha. O time argentino é forte em casa, tem tradição e vive um bom momento. O Fortaleza precisará fazer um jogo quase perfeito para sair de lá com a classificação garantida. E para isso, cada detalhe conta. Preparação física, foco tático, mentalidade vencedora e, claro, eficiência nas finalizações. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor ganhou força nos últimos dias e está dando o que falar. O ex-jogador e atual senador Romário teria feito elogios públicos ao Fortaleza Esporte Clube. Segundo fontes próximas ao baixinho, o Cito Intiano, ídolo da seleção brasileira, estaria impressionado com a gestão do clube cearense, seu desempenho consistente nas últimas temporadas e o apoio apaixonado da torcida tricolor. Mesmo sem uma declaração oficial, o suposto comentário de Romário teria sido feito durante uma conversa informal nos corredores do Senado, onde ele teria mencionado o Fortaleza como um exemplo de como clubes fora do eixo Rio-São Paulo vêm se organizando e conquistando espaço no cenário nacional. A fala teria sido direcionada a colegas parlamentares ligados ao esporte e rapidamente se espalhou pelos bastidores da política e do futebol. Para muitos, os elogios, ainda que não confirmados publicamente, não são surpreendentes. O Fortaleza vem sendo citado com frequência como modelo de gestão e profissionalismo. Sob a presidência de Marcelo Paes e com o trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o clube tem se mantido competitivo na Série A, disputado títulos regionais, alcançado boas campanhas em torneios sul-americanos e conquistado uma base sólida de torcedores e patrocinadores. A possível declaração de Romário, campeão mundial em 1994 e uma das vozes mais respeitadas do futebol nacional, reforça a percepção de que o futebol nordestino vive um momento de valorização. O Fortaleza, em particular, tem se destacado por seu planejamento de longo prazo, modernização da estrutura e conexão com a comunidade local. Se confirmado, o elogio de Romário representa não apenas um reconhecimento ao trabalho feito dentro e fora de campo, mas também um sinal de que os grandes nomes do passado estão atentos às transformações no futebol brasileiro. Em um cenário em que a gestão eficiente se torna cada vez mais determinante, o Fortaleza desponta como símbolo de que é possível fazer diferente. E melhor, mesmo longe dos grandes centros, enquanto a torcida tricolor se anima com o rumor, o clube segue focado em seus objetivos na temporada, sonhando alto e mostrando que, no futebol, competência e paixão andam lado a lado. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.